noite, dependendo da hora que você está nos assistindo, nos acompanhando. Mas vamos começar saudando aqui as pessoas que nos acompanham pela nossa TV. Saudar aqui nosso querido Maicon Costa, né, psicólogo, trabalha na área da educação, mestre em educação, né, Maicon? E depois você diz assim direitinho, se não tiver dito absolutamente tudo sobre o seu currículo. Professor da Católica, da UERN, nós já tivemos a oportunidade de conversarmos em uma live, né? E vamos conversar hoje aqui no podcast. E Julita Sena, que também tem uma grande experiência aí na área do luto, professora, doutora, e vai já falar um pouquinho aqui. Joyce vai dizer aí por onde a gente está, né, Joyce? Primeiro eu quero saudá-los, agradecer o convite que vocês foram super disponíveis, dizer a você que está em casa que estamos retornando, né, Larissa? A gente fez um roteiro diferente, mudamos a rota, voltamos numa nova etapa, e aí a gente passa pela nossa TV, a gente está na Telecab, no 94, está na TCM, está na BrisaNet, está no YouTube da nossa TV e também no YouTube da nossa querida Larissa Rosado RN. Então dá para encontrar a gente. Dá para encontrar a gente em qualquer lugar. Céu, água e terra. Mas vamos conversar, Joyce, bater um papo. Pois vamos bater um papo. Eu conversei com Larissa, meninos, e assim, uma coisa que me chocou muito. Eu sou aluna de psicologia, né? Aí a gente fica achando que já é psicóloga. Né? Joyce é jornalista e aluna de psicologia. Eu sou jornalista, mas sempre tive uma paixão muito grande pela psicologia. E estou realizando meu sonho agora, aos 41 anos. Voltei à cadeira da faculdade. E eu fiquei muito chocada com aquele assunto do ator Sidney Sampaio. Acho que foi no último dia 4 desse mês, que teve um surto psicótico no hotel, quebrou o hotel e pulou do primeiro andar, caiu. E aí eu queria que vocês explicassem um pouco sobre isso. Sobre o que é o surto psicótico, o que causa, porque acho que tem muita gente que não acredita, que acha que é brincadeira, como saiu em muitos veículos, principalmente de fofoca, né, dizendo que não existia, que era... Eu queria que vocês explicassem um pouco para quem está em casa, saber e entender o que é realmente. Conversa com Julita. Primeiras damas. Depois a gente passa para a educação e vai... Então, vamos lá, né? Acho, Joyce... Joyce, Larissa, inicialmente agradeço o convite e a confiança, né, para conversar com vocês na tarde de hoje, com quem assiste e acompanha esse momento. Fico muito feliz em a gente estar aqui, né, conversando sobre essas temáticas e essas questões que você começa trazendo esse exemplo do ator, do Sidney Sampaio, que teve uma repercussão nacional. Sim. Né? E aí esse é um ponto bem específico dessa situação, a repercussão que tomou, talvez por ele ser uma figura Sim. pública. Né? Porém, a gente sabe que é algo muito recorrente. Estamos falando sobre uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, né? É algo que acontece com relativa frequência. É que, infelizmente, é uma questão que lida com muito tabu durante muito tempo e até hoje. Né? Apesar de hoje nós estarmos aqui hoje, em plena tarde, terça-feira, falando sobre essa questão, a gente sabe, Maicon, né, entende talvez um pouco mais de perto, digamos assim, a gente tem uma luta histórica de tentar, né, trazer essas discussões, essas reflexões, abordar esses temas de uma forma mais ampla, inclusive para que a gente possa dar uma assistência mais adequada às pessoas que lidam com angústias nesse sentido. Fala-se sobre o surto psicótico no caso do Sidney, porém, a gente não tem um conhecimento mais próximo para saber, de fato, o que é que realmente, né, aconteceu. O que, muito provavelmente, né, a gente pode estar aqui supondo, né, estamos falando sobre ápice de angústia. Eu vou começar falando Sim. dessa forma. Né? Uma angústia extrema, a gente não conhece muito bem o histórico dele, mas nos permite começar pensando por essa perspectiva. E aí, o que o levou o Sidney, no caso, a uma situação, uma atitude como aquela, a gente não tem um conhecimento mais a fundo. Sim. Porém, posso dizer que é algo muito recorrente por motivos diversos. E aí já faço um gancho para fazer uma observação. Como a gente estava falando um pouquinho antes de começar, hoje a gente fala muito mais sobre essas questões. E aí a Joyce utilizou o termo, né, da possível romantização Sim. dessas temáticas, desses elementos da saúde mental, como algumas pessoas utilizam, do sofrimento psíquico, mas a gente também precisa ter cuidado com a banalização. Isso. Né? Porque talvez essa banalização tenha uma relação direta com as fake news, né? Com a forma como a mídia conduzia o caso do Sidney. Sim. E também como a gente vê no nosso dia a dia, até mesmo os meios de comunicação da nossa região, quando divulga alguma situação semelhante ou minimamente parecida. Né? Então, assim, podemos pensar por essa perspectiva do ápice de angústia, e o que leva cada um a isso
é o que cada um vai nos dizer, é o que a história de cada um vai nos mostrando, né? O que é Sim. que, de certo modo, contribui para que uma pessoa ou atente contra a própria vida, que foi o caso dele, ou que, de fato, né, cesse a própria vida, ou tome qualquer outro tipo de atitude que se coloque em risco, ou coloque o outro em risco, que existem diversas maneiras. Inclusive, eu tenho aqui, até anotei aqui um dado que me chamou a atenção, que as lesões autoprovocadas aumentaram em 20 anos de 7 mil para 14 mil Sim. aqui no Brasil, né? Então, é como se fosse uma segunda pandemia que a gente esteja vivendo. Estava conversando com Larissa, se a gente senta com um grupo de amigos, termina falando em saúde mental. Vai para outro grupo, saúde mental. Sim. Todo mundo está falando nesse tema. E aí, eu acho que, como você falou, para aproveitar, para dar luz, né? Ao assunto. Aí a gente aqui em frente, né, Joyce? Duas pessoas que dão aula, que estão presentes nas salas de aula. A gente sai da pandemia e a gente escuta, o comércio está se recuperando. E como é que estão as pessoas, né? Que a gente teve aquela reclusão e agora está todo mundo na rua de novo, todo mundo trabalhando, mas muitas pessoas com consequências desse período. Nesse período, a gente bateu um papo com o Maico sobre a questão do comportamento nas escolas. E como é que está isso hoje? A gente pode considerar que os professores estão todos bem? Porque eu imagino que possa ter a repercussão da pandemia ainda em pessoas que perderam os seus empregos e que estão se recuperando financeiramente, que estão retomando, mas também existe uma questão presente do estresse da sala de aula, independente do que passamos para trás. Então, como estão nossos alunos? Como estão os nossos trabalhadores em educação? Nós temos aí dois fenômenos, né? Nós temos a saúde do trabalhador da educação, que são os professores, equipe de coordenação, equipe pedagógica, e, por outro lado, também os estudantes. O que nós percebemos é que a pandemia, ela talvez tenha acentuado algumas questões que já estavam ali em processo, pessoas que estavam em sofrimento, né? E a pandemia coloca as pessoas diante de situações extremas, né? Como, por exemplo, você não ter condições de transitar, do professor que estava habituado a um tipo de metodologia, um tipo de didática, ter que agora aprender outro tipo. Reaprender, e num curto espaço de tempo, né? Alguns que não tinham afinidade com a educação. Com a tecnologia. Isso, com a tecnologia, com recursos. Agora precisam, né? Também num curto espaço de tempo, tanto adquirir a tecnologia como aprender. E a gente sabe que talvez nós temos nossos déficits, né? Em relação a esse tipo de aprendizagem. E isso talvez tenha acentuado. Porque a categoria de professores, historicamente no Brasil, e isso aí são dados bem reais, nós temos uma categoria que, sobretudo no que diz respeito à saúde mental, apresenta altos índices de adoecimento e, consequentemente, até afastamento do trabalho por questões de saúde mental. Tem sido muito mais frequente o afastamento por saúde mental do que por outras possíveis patologias orgânicas, enfim. Então, nós estamos diante de um desafio, que é cuidar do nosso professor. E, paralelo a isso, nós temos um outro desafio, que é também cuidar da saúde dos nossos estudantes, desde a primeira infância até os adultos que estão nas universidades. Nós temos sentido que tem sido mais frequente perceber uma carga de estresse, de ansiedade e de sofrimento em crianças e jovens, não necessariamente em virtude do ambiente escolar, mas que o ambiente escolar, por ser um espaço que ele está há muito tempo, lidando com profissionais que estão muito próximos, consegue, às vezes, perceber com mais clareza do que muitas vezes a família que está lá em casa. Na pandemia, as famílias puderam se aproximar dos seus filhos, né? Então, teve pai que redescobriu seus filhos na pandemia, porque foram obrigados por uma tragédia, mas foram obrigados a conviver com seus filhos e redescobriram, né? Pediram ajuda à escola, inclusive em situações extremas. Teve artistas que disseram até que conheceram as esposas agora. Exato, né? Também acentuaram-se os conflitos familiares, né? Que a gente ficou mais tempo junto. E hoje tem sido o nosso desafio de, enquanto sociedade, né, tentar trabalhar esses jovens e adolescentes, né, construindo aí uma educação que agora está preocupada também com a saúde mental. É muito comum você ter hoje no currículo da escola, em virtude até da base, disciplinas ou pelo menos projetos que estão vinculados a tentar ajudar o estudante a pensar sobre a saúde mental dele, do outro, do próximo, criar um ambiente muito mais acolhedor, mas tem sido um desafio, né? Porque essas situações estão muito urgentes e estão lá. Joyce trouxe um dado em relação à autolesão
E, infelizmente, o público jovem tem sido aí um público em que essas situações de autolesão ocorrem com muita frequência, né? E aí a escola, ela acaba sendo uma aliada, tanto dos profissionais de saúde quanto também da família, tanto para identificar como para orientar e também para tentar acolher esse jovem que está ali na escola, né, que precisa dar continuidade ao seu estudo, mas, acima de tudo, prezando pela sua saúde. E conscientizar a família, porque também tem muita gente, muito familiar que não entende, não quer acreditar, Sim, né? Não, Sim. Não, Sim. você fala nesse desafio do tratamento com os profissionais de educação, também com os alunos. Mas como é que está sendo feito esse tratamento? Como é que está chegando essa ajuda aos profissionais de educação de saúde mental? Eu vou colocar duas realidades. Uma Certo. delas é uma preocupação nossa enquanto sociedade, e aí eu convoco todo mundo a se ajudar nesse sentido. A refletir. A refletir. Exatamente. Eu acho que a primeira, eu acho que nós precisamos, em relação aos professores, eu acredito que valorizar a profissão docente, né? Existe uma necessidade de uma valorização do professor como esse profissional importante para a sociedade. E quando fala valorização, é tanto na questão da remuneração, mas acima disso também da possibilidades dele exercer o seu trabalho com segurança, com qualidade, com respeito, havendo relações ali saudáveis no ambiente de trabalho. É preciso que a gente resgate a alegria de ser professor, né? Não é tão frequente hoje, quando um filho chega em casa e diz eu quero ser professor, que a família de cara apoie isso, porque já enxerga esse caminho de sofrimento, né? E não de prazer, né? Nós somos professores, sabemos, né? Das dores, né? Mas também sabemos do prazer que é estar ali. E com os alunos nós precisamos, sobretudo hoje, se nós estamos falando de cuidar de saúde mental, ter profissionais também que possam dar esse suporte. Não numa perspectiva terapêutica, mas como uma perspectiva de promoção de saúde. E aí eu convoco a sociedade também mais uma vez, que nós temos hoje no Brasil uma legislação federal que institui a presença de psicólogos e assistentes sociais na educação básica pública. Só que é uma necessidade que cada município, cada estado faça a sua regulamentação para que esses profissionais cheguem. Eu acho que a gente não precisa nem discutir a importância deles, Sim. mas a gente precisa. Acho que a gente não pode estar falando de saúde sem dar condições para que isso ocorra, né? Eu não posso pedir ao professor que cuide do seu aluno, que promova a saúde, Sim. se não tem também ali uma estrutura mínima que ofereça esse suporte. E aí tem uma disparidade, né? Algumas escolas, sobretudo as privadas, conseguem ofertar melhor, né? Esse apoio com profissionais. Muitas vezes os profissionais nem estão na escola, mas convidam, né? Profissionais para estarem ali, de alguma forma, trabalhando essas temáticas com os professores e com os alunos, para criar estratégias, realmente, tanto para os estudantes lidarem com isso, enfrentar algumas situações de violência na escola, né? E com o professor, como diz, valorizando também esse trabalho dele. Pois é, deixa eu mandar um abraço aqui para os amigos lá da Católica, né? Um bocado de gente boa que eu me encontrei, os professores foram muito acolhedores. Eu voltei a estudar Direito e fiquei, sabe, Julita, assim, muito preocupada como é que ia ser essa minha presença na sala de aula, o retorno, depois de tanto tempo, um bocado de coisa. Mas eu fui super bem acolhida, tanto pelos professores quanto pelos alunos, né? E, à época, teve uma confusão no Brasil aí por causa de uma pessoa, inclusive mais nova do que eu, tenho 49 com 40, que voltou à faculdade, né, Joyce? A gente até falou sobre isso aqui. E a questão do etarismo, né? Mas é só porque a gente estava falando na questão da educação e vocês são professores da Católica que eu resolvi ampliar aqui, né, a mesa da Católica mandando beijo. Mas, Julita, a gente conversava há pouco sobre essa questão do luto, que é uma coisa que você trabalha bastante, e quantas pessoas sofrem lutos e não identificam Sim. que é um luto do fim do relacionamento, da perda do emprego, né, de mudanças que a gente pode até, sei lá, olhando assim, não, foi uma coisa simples que aconteceu na vida dela, mas que para aquela pessoa tem um impacto imenso. Como é que as pessoas estão lutando com isso? Se você recebe no seu consultório pessoas com esse perfil. Sim, com certeza. Então, a gente falava aqui agora há pouco sobre esses encontros, esses momentos, né, até em espaços lúdicos de lazer, que acaba conversando sobre uma questão ou outra. E essa questão do luto aparece muitas vezes, né? Falávamos agora há pouco sobre a pandemia. Então, eu costumo dizer que a pandemia trouxe para a gente aí experiências com lutos infidáveis, que a gente realmente não sabe até onde vão. Não só pelo número de mortos, mas também por todas as experiências de perdas, de restrição e também
o quanto que nós ficamos marcados Sim. psiquicamente por isso. Né? Falávamos sobre isso dentro do contexto, né, escolar e educacional, mas a gente pode pensar sobre isso também no que falávamos tanto à época da pandemia. Sim. Os cenários de saúde, os serviços de saúde. E que escancarou muito também questões de saúde mental, de sofrimento, né? Dessa ordem psíquica, emocional e por aí vai. Então, a pandemia trouxe muito isso, que escancarou muito isso. Contudo, ainda estamos muito vulneráveis ao não reconhecimento de diversos tipos de luto. Entendem? Falávamos sobre rompimento de relações amorosas, falávamos sobre mudanças de vida. Às vezes, falávamos aqui sobre a questão da escola e muitas vezes adolescentes que estão naquele processo de escolha, de profissão, de adentrar, né, no ramo universitário. Sim. E vem toda aquela angústia em relação ao que está por vir, mas também em relação de onde está saindo. Entende? Então, a gente está falando sobre a mudança significativa de vida e que muitas vezes implica em muitas perdas. E nem sempre isso é reconhecido dessa forma. Entendem? Esses pontos que vocês estavam trazendo também sobre esse aspecto, né, do contexto educacional, escolar e por aí vai, me faz pensar também sobre isso. Não só no que diz respeito ao luto, propriamente dito, mas sobre as diversas possibilidades de sofrimento psíquico que a gente se depara. E tem muita gente, Julita, que acha que tem um tempo determinado, né? Sim, sim, Ah, sim. Infelizmente. Que ainda diz assim, você ainda está de luto, já faz tanto Exato. tempo, né? Sim, sim. Eu queria que você falasse um Tempo, pouco sobre talvez isso. não, mas etapas, né? Talvez. A gente, hoje, o que a literatura traz, mas também muito considerando o que vivemos nos nossos consultórios, nos nossos trabalhos com demandas e com cenários de luto, é evitar tanto pensar sobre a perspectiva do tempo, quanto tempo dura um processo, um trabalho de luto, porque isso é realmente muito singular, muito subjetivo. Temos essa ideia de etapas, mas pelo entendimento de reações, né, Sim. ao luto. E aí, como que essas reações vão aparecer, em que ordem elas vão aparecer, também é o sujeito que vai estar nos dizendo, entendem? Cada pessoa, né? Cada pessoa tem a sua própria experiência. E isso é interessante não só para a gente pensar novamente, sobre o luto, mas partindo do luto, a gente pode pensar sobre diversos outros cenários. Aquilo que me deixa, por exemplo, um pouco mais ansiosa, um pouco mais angustiada, pode ser extremamente diferente do que lhe deixa um pouco mais ansiosa, um pouco mais angustiado. E a minha preocupação, quando a gente banaliza um pouco essa questão de diagnósticos, né, de discussões sobre esse tema, é justamente isso. É que tem o que a gente tem visto, esse fenômeno de se falar muito a respeito, mas muitas vezes não levar em consideração aquela coisa do cada um. O que é que provoca esse mal-estar em cada um? Estamos falando sobre isso, mas é justamente a partir dessa oportunidade de falar mais sobre, de discutir mais sobre, de ocupar espaços falando a respeito, que a gente possa também fazer esse alerta. Sim, e a gente escuta muito a pessoa dizer assim, eu sou ansioso. Tem uma diferença entre estar ansioso e ser ansioso, né? Sim, Qual é sim, essa sem diferença? Dúvida. Eu posso estar vivendo uma experiência pontual agora, que provoca uma certa ansiedade em mim, um certo tensionamento, como provocaria em você, como provocaria em Coisa Larissa. simples, vou dar uma entrevista, vou Sim, fazer um ansioso. discurso, Estou vou apresentar um esperando, trabalho. sim, estou esperando um resultado importante, né? Tenho algo a ser vivido que vai mudar um pouco a minha vida, e isso me provoca uma certa ansiedade. Quando a gente fala sobre um transtorno de ansiedade, como por vezes as pessoas falam, e que muitas vezes não se trata sobre isso, é de uma outra esfera. Né? É a isso que a gente precisa investigar, que a gente precisa entender e sim tratar de uma forma, né, relacionada à esfera do transtorno, propriamente dito. Mas não deixando de considerar que existem experiências que vão nos deixar assim, um pouco mais ansiosos, que vão trazer alguns traços depressivos, o que não significa uma depressão propriamente dita. Né? No luto a gente vê muito isso. As pessoas sendo medicadas, as pessoas sendo conduzidas, tratadas como se estivessem com depressão, porque elas estão sofrendo em função de uma perda. O que é totalmente compreensível, que eu sinta, que eu chore, que eu sofra, né, que eu reaja àquela perda que eu vivi. Então, são essas nuances com as quais a gente precisa ter cuidado. Inclusive na condução, no tratamento, nas orientações que a gente vai estar dando a cada pessoa.
Você falou uma palavra aí interessante que quando na fala dele eu ia conversar e você falou da história do escancarar. Sim. Que a pandemia escancarou a questão da saúde mental, do déficit de profissionais, Sim. da necessidade de mais profissionais. Vocês acham que falta gente, a sociedade e o próprio, não sei se é sindicato, se é dos psicólogos, dar mais Os conselhos. os conselhos, ter mais força, ir mais atrás, ir mais em busca, mostrar que a gente precisa de psicólogos em vários espaços. Né? A gente tem aqui um centro que é referência, que é a UPA do Santo Antônio. Né? Eu tenho um professor que trabalha lá e lá não tem psicólogo. E é a porta de entrada. E é a porta de entrada. Né? E é o centro de referência. E se eu chego lá com um surto psicótico, eu vou tomar o quê? Uma dipirona? Sim. Quando você falava sobre isso, Joyce, me lembrou uma situação que eu conversava, inclusive, com alguns alunos, porque eles me perguntavam, Julita, todo serviço de oncologia precisa ter psicólogo? E aí, se eu perguntar a vocês três, o que é que vocês acham? Sim. Né? É óbvio. Existe uma portaria que diz que sim, todo serviço de oncologia deve prestar assistência psicológica, tanto aos pacientes quanto aos seus cuidadores familiares. Né? E, por vezes, nós nos deparamos, sim, com serviços de oncologia, né, que não conta com a presença do psicólogo. Inclusive, nós tivemos, não sei se Michael acompanhou, se você acompanhou, discussões, né, na Câmara Municipal aqui a respeito dessa questão da presença dos psicólogos, Sim. tanto em escolas, né, quanto nos serviços de saúde. Agora, eu não sei, quando a gente pensa, também por causa das questões estruturais e financeiras, na sua opinião, Michael, de maneira geral, as universidades, não, as escolas, né, as prefeituras, elas estão preocupadas em manter um profissional como psicólogos próximo às suas estruturas para dar esse apoio profissional? Ou é uma política pública ainda que precisa... Eu acho que é uma política pública que ainda precisa ser efetivada, né? Nós não experimentamos ainda esses profissionais. Mesmo aquelas políticas que você tem como... Foi falado agora do psicólogo na oncologia. E tem situações em que nós não temos o profissional. Então, mesmo quando nós temos as políticas públicas já de certa forma estruturada, nós temos ainda uma carência, um déficit. Nós temos um serviço de saúde mental nos municípios. Mas a reflexão ele consegue dar de conta, ele consegue abraçar? Não. Então, como é que nós poderemos criar estratégias para isso? Será que é ampliando o quadro? Será que é investindo em outras políticas que sejam ali transversais, que consigam também não tratar, mas talvez trabalhar com outras dimensões humanas que possam dar suporte a esse sujeito, como a educação, como a assistência social, porque talvez a gente não vá enfrentar uma questão de saúde apenas com os serviços de saúde pública. Eles precisam, mas também as outras políticas, elas dão suporte. Exato. Quando eu tenho profissionais que trabalham na questão da saúde na escola, eu não estou falando só do estudante, eu estou falando do professor, eu estou falando da sua família, eu estou falando de outros temas transversais, como a formação da cidadania, da ética, da violência. Então, perceba como isso também vai causar outros impactos que também afetam a nossa saúde. Então, acho que a gente precisa, Larissa, de fato, avançar não só nas discussões, mas na efetivação. Acho que o nosso próximo desafio agora é a efetivação. E eu confesso que, por não ser gestor e nem lidar com a questão da gestão pública, não tenho dimensão dos desafios que né, a questão do financiamento, mas acredito que nós precisamos encontrar soluções para isso. Porque não ter não é a resposta, né? Precisamos encontrar alternativas de pensar como nós poderemos, né, ver, se eu não posso ter um psicólogo por escola, eu posso ter um psicólogo por região, então, mas o importante é que a gente comece a executar, né, e pensar como esses profissionais, porque eu acho que ninguém discute hoje a importância. Sim, né? eu como cidadã acredito que a gente né? precisa discutir mais. Mais espaços como esses, mais espaços como teve a audiência na Câmara, a audiência na Assembleia Legislativa. Acho que a gente precisa discutir mais, porque a gente vê que outras categorias têm mais voz. Né? A do psicólogo não tem tanto. E eu acho que a gente precisa eu, como cidadã, acho que a gente precisa de dar mais voz a isso. Eu vou fazer uma crítica aos profissionais também da psicologia, porque acho que a gente também tem que trazer para essa responsabilidade. Com certeza. Acredito, Julita, que nós precisamos também amadurecer
enquanto categoria política. Sim, Também, sim, né? exatamente. Para não também Buscar. delegar isso, né? Para nos espaços em que uma audiência pública nos é ofertada, a gente possa ocupar, né, com maior representatividade a nossa voz para dar coro, né? Exato. Às vezes, talvez esteja nos faltando essa articulação política. Aí não é uma crítica ao conselho, nem Não. tampouco a um profissional ou outro. Acho que nós, enquanto categoria. E aí eu acho que as universidades e as faculdades, elas têm um papel importante, que é de também fazer essa formação política. Eu estou falando isso porque ontem nós começamos a Semana do Psicólogo, né? O CRP está aqui, o Conselho Regional de Psicologia, Sim. e foi a primeira discussão de ontem. Discussão, não foi? Foi, a primeira discussão foi essa. E eram estudantes, né? Que estavam falando exatamente dessa importância dessa ação política para que a gente possa discutir e ter voz também, né? E também convidar os usuários Sim. para ter voz, né? Os estudantes, os professores, né? Para a gente começar a tirar isso, que muitas vezes é velado, porque nós sabemos que, historicamente, a saúde mental ela é negligenciada, né? Sim. Historicamente. Sim. Não é a prioridade. Também vista com muito Escondida, né? preconceito. Vista com muito Também. preconceito, escondida, muito... E o psicólogo, e o psicanalista, e o psiquiatra, né? Reconhecer que eu estou nessa condição, falar. Às vezes a gente banaliza o termo, mas não como psicopatologia em si, Isso. né? Mas como uma banalização Exatamente. que cai no senso comum. Tem um vídeo ontem muito interessante, eu até compartilhei com o Joyce, do deputado Pedro Campos, que a tela do vídeo dele, na rede social dele, é afastamento de Pedro. Dá a sensação de que ele vai se afastar do mandato. Do mandato. E a família de Pedro é uma família que eu quero muito bem, né? Que ele é filho do saudoso Eduardo Campos. Sim. E aí eu parei para assistir o vídeo de Pedro, mas não é Pedro dizendo, eu não vou me afastar do mandato, mas eu estou chamando a atenção de vocês que em momentos difíceis da minha vida eu precisei de apoio psicológico, eu precisei de rede de proteção, fazendo o chamamento exatamente para esse não preconceito com as ajudas que nós precisamos, Sim. não é, durante uma vida inteira. Depois assistam, é bem interessante, porque é forte. E aí você sabe que ele passou, na adolescência, perdeu o pai. O que é que foi para aquela E daquela família, forma, né? Perdeu o pai da forma que foi. E assim, né, Julita? Um homem que era queridíssimo em Pernambuco, com um grande futuro pela frente. Então, são muitos sonhos Sim. que se perderam naquele momento, né? E que às vezes recaem sobre ele, né? Agora. Sim, muitas sobre ele, sobre proteções. João. Né? Mas aí a gente vai, quem conhece a história, revive um pouco e diz, meu Deus, como deve ter sido difícil e como foram fortes. Mas aí ele fala exatamente nessa ajuda. Sim. Nós estamos com o Conselho Regional de Psicologia aqui, porque dia 27 comemoramos aí 61 anos de regulamentação da profissão no país, né? E penso que o que o Michael está trazendo é um ponto interessantíssimo, inclusive para a gente também ampliar essa discussão, que é pensar, sim, sobre essa efetivação, mas talvez para essa efetivação de fato acontecer, assim como ampliar essas discussões, a gente precisa também trabalhar essa desconstrução de preconceitos, essa desconstrução de estigmas, de dogmas em relação ao que é a saúde mental, qual é o trabalho dos profissionais psis e dos saberes psis. Entendem? Inclusive para que os psicólogos eles ocupem, eles estejam nesses espaços que eles precisam estar. Porque talvez na medida em que sim, tivermos psicólogos nas escolas, nas universidades, em outros espaços, a gente possa sim tirar essa sobrecarga, digamos assim, dos espaços de saúde. Porque estaremos num raio mais amplo de atuação, de uma forma efetiva, como o Maicon estava trazendo. Mais próximo da causa do que do efeito. Exato, sim, porque muitas vezes, quando essas pessoas nos chegam, seja qual for o espaço, elas já chegam, digamos, que no ápice do seu sofrimento. Sim. Entendem? E quando você fala, por exemplo, se chega em determinado lugar, será que realmente vai ter a assistência que precisa ter? Eu fiquei pensando, quando você trazia esse exemplo, Joyce, talvez a assistência que essa pessoa precisaria ter, deveria ter começado muito lá atrás. Muito. Exatamente. Né? Entendem? Em outros espaços, ter tido outros tipos de observação, de cuidados. Com certeza. Entendem? Inclusive para não precisar necessariamente ir. do serviço de urgência e emergência. Exato. E a gente tem um aumento, falando dessa questão do fortalecimento da categoria, com as universidades aqui em Mossoró, com os cursos de psicologia, né? Naturalmente vai ter aí um aumento de profissionais disponíveis no mercado. E esses profissionais também vão pressionar o setor público para ver
não é? Essa situação de absorvê-los, de eles poderem prestarem serviço nas escolas, nos postos. Acho que vai ter uma onda aí de fortalecimento, né, nessa questão. Porque nem todo mundo tem o perfil do consultório. Sim, né? sim. Eu quero dizer que, como estudante, sempre que eu posso, eu levanto a bandeira para a gente discutir e dar luz a questão dos psicólogos. Sempre que tem uma brecha, eu estou falando Já disso. tá lá. Levanta a bandeira. Levanta a bandeira. Ontem eu estava lendo um trecho do Holocausto, né? E eu fiquei muito chocada com aquele texto de Daniela. Eu nunca tinha visto, uma amiga me falou, e aí eu peguei um trecho aqui que tem de Basaglia, não sei se é assim que se pronuncia. É contundente em sua conclusão. O manicômio não faz mais que pegar essas pessoas indesejáveis e comprimi-las nas instituições, numa espécie de morte civil. Essa ainda é a terapia dos manicômios. Sim. Infelizmente, o que antigamente acontecia, na época de guerra, botava tanto presos, como botava pessoas com doenças mentais, como doenças de lepras e outras, né? Como se fossem pessoas iguais, que tivessem o mesmo problema. E hoje, acho que ainda não se tem um olhar especial para os hospitais. Exato. Isso é interessante, Joyce, porque, perceba, nós temos no Brasil, a nível teórico, digamos assim, uma organização muitíssimo interessante em relação a isso. Né? Nós tivemos aí a reforma psiquiátrica, enfim, que nos mostra diversas possibilidades. A deshospitalização. Exato. Não é esse o termo? Isso. Inclusive para que a gente tenha outros espaços de assistência em saúde mental. Né? Porém, ainda existe muito estigma em relação a isso. Entende? Ainda fazem, inclusive, a associação, por exemplo, de um CAPS, né, a um hospital psiquiátrico. Sim. As pessoas ainda acabam associando uma coisa a outra. E aí é também aquele trabalho que eu estava trazendo anteriormente, de você desconstruir todo esse entendimento, porque muito provavelmente tem uma relação muito próxima, uma raiz no preconceito. Sim. E aí, o trabalho da gente é um trabalho árduo. Né? Estávamos falando sobre isso, de ocupar esses espaços, o que é que esses cursos de psicologia na cidade podem nos oferecer, mas eu convido também os demais, né? As pessoas que vêm de outros cursos, de outras áreas de conhecimento, de outras áreas de atuação, para conhecer realmente o que é que a gente se propõe a fazer, o que é que a gente discute, o que é que a gente estuda, né? E poder falar sobre isso da maneira mais Até porque adequada desemboca em outras áreas, né? Com certeza. A gente estava falando aqui dessa questão da banalização, de quando as pessoas falam sobre a ansiedade. Vocês se deparam com problemas como automedicação, mesmo sendo controlado? Tendo que ser prescrito. Tendo que ser né? prescrito? Com muita frequência. Inclusive, eu vi a entrevista do Sidney Sampaio. Sim. Ele, no dia, fez uso de medicação sem prescrição, né? Era de um familiar que ele estava sentindo a necessidade e utilizou. Infelizmente, tem sido algo recorrente, né? Tanto a patologização da vida, né? Quanto também a automedicação, né? Às vezes de forma exacerbada. Inclusive, Larissa, em crianças, em adolescentes, né? A nossa dificuldade, né? Muitas vezes, enquanto pai, mãe, professores, de lidar com aquela situação que muitas vezes pode não ser de ordem mental, mas pode ser de ordem do desenvolvimento, da própria infância, de um processo de amadurecimento, de características que envolvem a subjetividade do sujeito. A gente precisa dar um nome, que seria a patologia, né? E muitas vezes isso conduz a uma medicalização, né? Precoce, em algumas situações que não deveria, né? Não é necessário, né? Evidentemente, nós precisamos compreender que existem muitas situações em que a medicação ela faz parte do processo, né, de estabilização do sujeito. Ela tem sua importância. Tem importância, mas que ocorre com frequência essa automedicação. Eu não sei dizer como é que as pessoas conseguem, né? Mas que isso ocorre com muita frequência, sim, né? E, inclusive, me recordo que uma vez conversando com um jovem, estava saindo da faculdade, ele me encontrou e começamos a conversar. Ele disse, olha, eu tenho... Aí se nomeou como hiperativo, né? Ele disse, olha, eu tenho hiperatividade. Eu disse, mas tu fez um acompanhamento, tu já foi nos profissionais de saúde, como é que tá isso? Porque eu fiquei preocupado para saber até se eu poderia, né, dar algum suporte ou encaminhar ele. Ele disse, não, eu que me diagnostiquei e ele já estava se medicando em relação a isso. E ele era muito jovem, né? Ele deveria ter uns 20 anos. Eu disse a ele que
não era interessante ele seguir por esse caminho. Se ele acreditava que tinha uma dificuldade, que ele procurasse profissional, porque talvez nem houvesse a necessidade da medicação, se esse fosse o caso, né? Então, a gente precisa também estar aproveitando espaços midiáticos também para chamar essa atenção, né? Porque é preciso compreender com muita seriedade, né? O uso de uma medicação, é uma substância psicotrópica que vai atingir o cérebro. E aí de fato, verificar se há uma necessidade. E quando há, aí eu acredito que com acompanhamento a gente precisa se medicar. Eu penso na minha condição. Se eu for numa condição em que eu preciso tomar, eu tomarei com muita tranquilidade. Você falou isso, eu lembrei que eu conversava ontem sobre essa história do Google. Tem muita gente que vai para o Google, aí bota, né? Aí já acha que está com depressão, com ansiedade, com tudo no mundo. Isso por um laudo médico, vai logo olhar. O laudo no exame, né? Isso pode ser interessante no sentido de você olhar no Google e você observar as pessoas. Porque antes a gente tinha, por exemplo, o autismo, que hoje as pessoas já observam mais, né? Os traços, alguma coisa. Hoje pode ser interessante que você já tenha mais informações, que antes ninguém tinha, ninguém sabia. E aí você vê uma criança e diz, poxa, eu acho que aquela criança ali... E já levar ao médico, não dizer, dar um diagnóstico e automedicar, mas levar ao médico é importante essa questão do Google, mas não da automedicação, que a gente sabe que tem muita gente que olha no Google e diz, pronto, não vou mais ao médico. Meu avô, quando ele recebe os exames, ele diz, olha aqui, eu digo, pelo jeito tá tudo bom. Ele diz, pronto, não preciso mais ir no médico não, né? Mas isso que a gente está conversando, quando você pergunta, né, Larissa, se a gente ver isso acontecer, infelizmente sim, como o Marcon falou, com uma certa recorrência. E isso traz muitos riscos. Né? Não só essa questão do uso inadequado de medicações, mas também o uso inadequado de psicopatologias para você eu diria para você se definir. Sim. Quantas vezes as pessoas chegam desse modo, né? Muitas vezes não diz nem o seu nome, se apresenta a partir do seu psicodiagnóstico. Se paralisar, eu estou com depressão, não vou fazer isso. Exato. Né? Então, assim, a gente precisa ter realmente muito cuidado com isso. Então, tanto tem esse risco de você se prender muito a esse diagnóstico, a gente não sabe muitas vezes nem como é que foi feito, como que se chegou a isso. E, por vezes, isso não é só da parte do sujeito, da pessoa, né? Infelizmente, a gente tem visto também por parte de alguns profissionais, e aí acho interessante a gente poder fazer essa observação. Né? E o outro risco é também essa questão do uso inadequado e incorreto de medicações. Incorreto não só porque essa medicação ela pode não ser a mais interessante para mim, por exemplo, né? Mas incorreto também no modo como eu utilizo, a dosagem que eu utilizo e o fato de estar utilizando desse modo, entende? E a gente sabe que medicações elas têm efeitos colaterais. Né? A gente sabe que medicações elas podem trazer consequências que a pessoa sequer imagina. E o outro ponto que me vem também, assim, como preocupação, né, em relação a isso, é que a gente deixa de cuidar do que realmente precisa ser cuidado. Falávamos agora sobre a questão do luto, por exemplo, sobre situações que comumente provocam algum tipo, né, de tensão, de ansiedade. Então, eu estou lá nesse imediatismo que caracteriza o nosso funcionamento social na nossa contemporaneidade, de tentar resolver, de tentar fazer alguma coisa, porque parece que as pessoas não dão mais conta das suas angústias e das suas dores e querem sempre intervir diretamente, e eu não estou cuidando do que realmente está acontecendo comigo. Então, são muitos riscos envolvidos com isso. Eu estou me medicando, porque eu suponho que eu tenho uma hiperatividade, né? Estou me medicando de uma forma inadequada e não estou cuidando do que realmente está se passando comigo. Entende? Então, o nó que se forma numa situação como essa é muito difícil. Inclusive, para você estar trabalhando isso com o sujeito, para você estar trabalhando isso na comunidade, na sociedade, com os seus colegas, né? Isso, aquela história dá um trabalho danado. Imagina, às vezes, né, Julita, a gente escuta de pessoas que estão se estudando para o concurso público, que estão ali à beira do Enem e que se preocupam com a questão da concentração, aí toma medicação. Eu não sei, eu não gosto muito, né? Eu prefiro fazer a visita aos profissionais. Agora, também, às vezes, eu acho, não sei, se parte de um comodismo da pessoa voltar ao médico, se parte de uma questão financeira e ela mesma resolve, né, de uma maneira, fazendo atalhos.
Você toca num ponto importante, né, Larissa? Assim, essa questão de atalhos, né, a gente pondera. Quando você toca nesse ponto financeiro, também a gente precisa levar em consideração. Porque a gente sabe que, infelizmente, né, os serviços públicos acabam deixando a desejar por questões que a gente está falando aqui Sim. desde o início, deixando a desejar nesse sentido, de realmente dar, oferecer a assistência que deve e que precisa oferecer. E, infelizmente, não são todas as pessoas que chegam, por exemplo, aos acesso, nossos né? consultórios, né, privados. E aí vão procurando, né, essas medidas para lidar com o que está fazendo sofrer. Né? Então, é um ponto interessante esse que você traz também. Porque existem outras questões que têm relação direta com o sofrimento psíquico. Né? Questão financeira, condição de vida, né? A fome, a Sim. miséria no nosso país. Então, tem tantas outras questões que contribuem para isso. Né? E aí, é aquela história, a gente vai vendo que as raízes dessas questões são diversas. E o quanto que a gente precisa estar trabalhando com elas. Isso, Julita tocou num ponto muito importante, é a gente perceber também essas questões sociais, Exato. né, que atravessam a questão do que a gente está discutindo de saúde mental. Não é só uma questão de saúde, né, mas também é uma questão social, é uma questão de educação. Né? Julita falou aí, enumerou algumas situações que passam por questões de políticas sociais que também precisam ser pensadas, porque estão atreladas aí, como, por exemplo, se lidar com a fome. Né? O que é que você pode dizer para alguém em relação à sua saúde mental quando a fome é algo que é muito mais prioritário Sim, naquele momento? Fala mais alto, né? Eu coloco fala mais alto porque é uma questão de sobrevivência. É a necessidade mais urgente. Básica. Exato. Por exemplo, uma mulher que sofre violência doméstica. Né? Então, assim, tem problemáticas muito importantes que a gente precisa estar levando em consideração. Essa questão da violência, não sei o que é que já está... Porque chegou uma pensando aí, pergunta pra aqui. Para eu não sair muito do rumo. Quer fazer? Chegou uma pergunta aqui que eu não sei se eu entendi muito, mas eu acho que sim. A pessoa pergunta Quer falar sobre? qual o tratamento que faz para fortalecer os mecanismos fragilizados de comorbidades mentais, de quem tem comorbidades mentais. Como comorbidades? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas eu penso... Aí, Michael vai me ajudar. Pois é, exatamente. E eu também vocês entendi. também, pelo que a gente está conversando até então. Fortalecer os mecanismos fragilizados pelo paciente que tem comorbidades mentais. Eu penso que é o que a gente está trazendo aqui. Procurar assistência, procurar profissionais realmente que possam, né, Eu fiquei prestar pensando um o que são serviço. comorbidades mentais. Eu suponho que ela esteja falando sobre algum tipo de adoecimento, de Deve ser. sofrimento. Porque quando a gente fala em adoecimentos que estão comorbidade, vinculados né? a outros, né? Exato. Comorbidades. Acho que deve ser isso. Deve ser. Eu acho que se você tem uma família que você tem apoio, compartilhar com a família Essa rede E de apoio é daí- muito importante também. Sem Sim. dúvidas. é de apoio. muito importante. Mas Julie está falando sobre essa questão da mulher, da violência contra a mulher. Isso é uma coisa muito séria, né? Nas nossas famílias, na nossa sociedade. Primeiro, nós mulheres, eu acho que para nos sentirmos fortalecidas para sairmos de determinadas situações, daqui que a gente vá. É porque a gente é mais habituado a falar, ou talvez se discuta mais e se veja mais a violência física, mas a psicológica, até que você tome a consciência de que você está sendo vítima daquela violência e que ela deixa marcas na alma da gente, né? É muito complicado. Eu não sei se quando essa pessoa fala dessa questão das comorbidades, ela fala de um Também- sofrimento também que deve ter vem isso também. sendo martelado na cabeça dela até ela se sentir forte e falar, né? Não sei. Não sei se é por aí o que é que essa pessoa pensou, né? Mas eu acho que as mulheres precisam se encorajar. Eu sou muito feminista e pegando Julita aqui na minha frente, falando sobre essa... Inclusive, hoje eu entrei no curso de psicologia com o propósito de ajudar mulheres que sofrem violência. Hoje, né? Pode ser que eu mude, são 5 anos. Mas o meu propósito hoje, eu entrei exatamente pensando nisso. Mas, assim, é muito importante esse fortalecimento psicológico, né? Esse reconhecimento de quem nós somos. Sim. Essa questão da mulher, falávamos sobre a violência doméstica, partimos, né, desse ponto, mas a gente sabe que, de certo modo, não é fácil. Né, ocupar os nossos lugares, o nosso lugar de mulher, né, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, reconhecer as nossas possibilidades, as nossas potencialidades, porque a gente vive, sim, numa cultura, a gente vive, sim, numa sociedade que é muito marcada pela misoginia, pelo machismo. Sim, total. E isso
né, são elementos que provocam sofrimento em muitas mulheres. Você falava sobre essa questão da violência psicológica, né? E muitas vezes, muitas mulheres não se dão conta disso. Demora. Né? Que elas estão sendo silenciadas. Acham normal. Exato. Que elas estão sendo, sim, oprimidas. Então, até ela tomar consciência e ter um discernimento do que é que ela realmente está vivendo, né, é todo um trabalho. É que a violência física é um pouco daquilo, ela escancara muita coisa. Exato. Né? E algumas outras, ela chega de uma maneira mais camuflada, digamos assim. Né? E muitas mulheres também chegam a diminuir isso. Né? Quando vão falar sobre... não, mas nunca me bateu, nunca me fez... Cultural, não é? Exato. Tem esse fator Sim. cultural que é muito forte também. Né? Então, quando você diz, Joyce, que entra na psicologia pensando sobre isso, que bom, porque é uma outra questão para a gente estar discutindo, para a gente, né, realmente pensar em efetivar, né? o trabalho do psicólogo nesses espaços de assistência à mulher. Sim. Deixa eu mandar um abraço aqui para Lairinho, que ele está aqui assistindo a gente ao vivo, deve estar lá na 93, né, ligadinho aqui. Acho que talvez pelo YouTube, não sei. Acho que sim, né? Na verdade, porque lá na sala que a gente desenvolve nossas atividades, ele não tem uma TV, mas beijo, Lairinho. E eu para a Júlia, que foi aluna dos dois aqui. Sim. Foi aluna deles dois e está assistindo. Muito dedicada, Um inclusive. abraço, Júlia. Mas é isso. E se a gente pensasse assim, Maico, no futuro da psicologia? Eu acho que a psicologia, ela tem muito a crescer, avançar, no sentido de... Olha, deixa eu só interromper o Maico, pegar 3 mulheres que conversam bem muito aqui. Mas eu sou um bom ouvinte, Não, viu? mas eu quero discutir sobre o futuro da psicologia. Não vou lhe interromper, me desculpe. Eu acredito que a psicologia tem muito a avançar, sobretudo, nessas discussões que nós provocamos aqui. Sim, né? sim. Em relação ao apoio à mulher, por exemplo, em situações de violência, das mais diversificadas, como Julita e Larissa tocaram aqui no assunto. Em relação aos desafios da educação do futuro, que agora nós estamos com novos desafios em virtude de tudo aquilo que nós vemos recentemente, né? Nós temos aí um déficit educacional que temos que correr. Eu acho que a própria psicologia tem que se discutir nos espaços, né? Eu discuto com os alunos psicologia da educação e psicologia escolar. E aí algo que a gente normalmente fala da dificuldade que os profissionais da psicologia também têm quando chegam nesses espaços. Porque muitas vezes não se compreendem naqueles espaços. O que é que eu vou fazer aqui de fato, né? Sim. Qual é o serviço que de fato eu tenho que desenvolver numa escola, que é diferente do serviço que eu desenvolvo no meu consultório? O meu trabalho no CAPS, que é diferente do meu trabalho de consultório, porque historicamente a psicologia ela tem essa marca da clínica muito forte. Né? E hoje a própria psicologia discute novas formas de se pensar essa clínica. Não apenas naquele desenho que historicamente, tradicionalmente a gente conhece, mas pensar essa clínica dentro de outras possibilidades, uma perspectiva coletiva, ampliada, social. Então, acredito que hoje o nosso desafio é se perceber dentro dessa nova conjuntura para talvez amadurecer, né, novas possibilidades de se fazer a psicologia nesses espaços, com esses públicos diferenciados, né? A psicologia que vai trabalhar com os povos tradicionais, a psicologia que vai trabalhar com jovens que cumprem medida socioeducativa, privados de liberdade ou não. Sim. Então, hoje nós temos diretrizes, mas acredito que nós precisamos ainda, enquanto academia, né, discutir Enquanto ainda categoria. mais, enquanto categoria, para que, de fato, quando estivermos nesses espaços, tenhamos qualidade, competência, compromisso para exercer esse trabalho, né, com ética, levando aquilo que, de fato, aquele espaço, aquelas demandas necessitam. Os alunos escolhem mais a clínica? Com certeza, né, Júlia? É um trabalho também de desconstrução. Estou pensando muito essa palavra, mas acho que vocês entendem o porquê. Mas deve ser também muito desafiador, né, Sim. Julita? Porque também tem aí, você tem que aliar a sua profissão ao empreendedorismo. Sim, Ah, com certeza. Não é porque o profissional liberal, ele Sim. tem que trilhar Eu trabalho predominantemente na clínica, né, e exerço o meu lugar na docência, porque realmente me afino muito com esse lugar de professor, mas procuro, sim, abordar muito isso com os alunos, né, em que a gente esteja, sim, para além da clínica.
Porque um pouco do que a gente falava aqui, muitos não chegam até os nossos consultórios, mas muitos de nós podemos chegar a outros espaços. Sim. Falávamos sobre mulheres vítimas de violência, falávamos sobre a questão da fome, fiquei pensando aqui sobre pessoas que são, sim, vítimas de racismo, né? A população LGBTQIA+, Sim. né? Então, são muitas demandas, né? E muitos vieses pelos quais nós podemos, sim, caminhar, né? E quando você fala sobre a psicologia no futuro, que pergunta isso a Maia, que eu vou puxar um pouquinho também, né? Todos esses cenários que a gente vai pensando no contexto educacional, né? No contexto social, nos espaços de saúde, vão nos mostrando o quanto que nós temos a fazer. Mas não só o quanto que nós temos a fazer. Mostra também que se estamos aqui discutindo sobre isso, nesse momento, mas dentro das universidades, temos sim toda uma série de trabalho ao longo do tempo que nos mostra que sim, os psicólogos devem estar nesses lugares pelos motivos que cada vertente vai nos mostrando, nos diz que é possível e que é necessário também e que nós temos algo a oferecer. Então, é por isso que eu bato muito nessa tecla também com os alunos, né? Estou lá na clínica, predominantemente, estou na universidade, né? Mas também já estive em outros espaços. Eu costumo dizer que eu saí do lugar que eu ocupava enquanto psicóloga hospitalar, mas não saí necessariamente porque na empreitada dos estudos continuo lá, né? Até hoje. Mas, de certo modo, a gente vai vendo as diversas possibilidades da psicologia. Porém, isso nos convoca realmente a essas inquietações. Sim. E, infelizmente, quando o Maicon falava sobre a nossa responsabilidade enquanto profissionais, não são todos que acolhem essas inquietações e que compram a briga, sabe, Larissa? Porque o trabalho um pouquinho disso também, da gente realmente entrar em campo, entrar em cena, levar as nossas inquietações, reivindicar, mostrar que devemos e podemos ocupar diversos espaços, né? E aí eu vou trazer a Melanie Klein, que ela dizia, quem come do fruto do conhecimento é expulso sempre de algum paraíso. Então, você saber né, sobre algumas coisas, você tomar conhecimento sobre algumas coisas, nem sempre é muito fácil. Requer atitude. Exato. Sim, você tomar Né? a frente, né? Você botar a cara, você sempre... Uhum. Sim, sim. E né? é preciso. Você assume riscos, né? Mas pensar que nós assumimos esses riscos, aspas e mais aspas, em nome daquilo que a gente faz, em nome daquilo que a gente acredita. Gente, nós estamos a 5 minutos, viu? E em nome da melhoria da qualidade de vida de milhões de pessoas. Exato. Né? Que é o que vocês fazem, que eu tenho certeza que o trabalho que vocês fazem é exatamente pensando nisso. Uhum. Sem Né? dúvidas. Então, é chamar a atenção realmente das autoridades para que olhem para a psicologia com um olhar diferente, com um olhar especial, né? Já aproveitar que a gente, infelizmente, teve essa pandemia e trouxe à luz essa nova pandemia das doenças mentais e ver realmente novas metas, pensar, como ele falou, juntar os conselhos e ver o que é que vai fazer. É para a gente tratar disso tudo com a seriedade e com a responsabilidade que precisamos ter, né? Exatamente. E quando é que se deve procurar um psicólogo, na opinião de vocês? Quer começar a responder? Porque Eu né, sou pode ser que suspeita, tenha um bocado Larissa. de gente que precise, que não saiba e que, de repente, é um... Larissa, eu penso que quando a pessoa começa a se questionar quando procurar o psicólogo, isso já nos diz que deve procurar. Vá. Deve procurar. Vá. Faça a carreira. Né? Eu não compreendo que existe uma contraindicação. Exato. Certo. Né? Então, acredito que muitas vezes a gente atrela a procura de um profissional quando se está num estado de grave sofrimento psíquico, provavelmente uma patologia. E não é por aí, né? Normalmente a gente faz isso, né? Isso, Aí quando vai ficando bonzinho, para. Mas para mim, todo mundo devia fazer Isso. terapia. Porque a busca pela terapia ela é muito singular de cada um, né? Sim. O que mobiliza, o que leva, mas as possibilidades que pode levar um sujeito a ir é muito diferente, né? Muitas vezes pode ser esse questionamento, pode ser de fato uma dificuldade de lidar, pode ser uma perspectiva de futuro, pode ser por amadurecimento. Então, assim, acho que cada um tem que... Agora, eu acho que não é contraindicado. Eu estava uma vez escutando... Eu acho super indicado. Celso Vasconcelos é um Não tem professor... contraindicação nenhuma, né? Celso Michael? Vasconcelos é professor da Unicamp, né? E uma vez ele estava nos dando uma formação e ele disse, olha, se eu fosse ministro da Educação, eu iria criar o Bolsa Terapia. Todo Adoraria. mundo da educação ia ter que fazer terapia para ele, porque ele faz, né? E ele disse para ele é essencial.
né? Então, acredito que a gente tem que ampliar isso e pensar, né, o profissional da psicologia não só como aquele que vai intervir em questões de psicopatologia, mas também em outras dimensões. Da vida como um todo. Sim, Né? sim. Pois é isso, né, Vamos Larissa? agradecer? Agradecer e o papo foi maravilhoso. Muito obrigada, viu, Maicon, Julita. Imagina. Muito obrigada a você agradecemos. que nos acompanha aqui pela nossa TV. Se os meninos quiserem também, né, deixar aí contatos, Os arrobas. os arrobas, os Instagrams, os Facebooks, fique à Eu vontade. finalizo especialmente agradecendo realmente, né? Como eu falei a princípio, é uma satisfação, de fato, estar aqui e conversar sobre isso nessa mesa tão interessante, né? Com o Maicon, que é um colega de profissão, de docência, né? E de outros momentos também. Larissa, que é uma colega da vida, né? E Joyce, que a gente se encontra e se conhece e se afina. Então é isso, né? Penso que outras oportunidades podem haver, mas estarei aqui à disposição, não só para esse momento aqui, mas para outros também. Tá? Nós que Eu não tenho agradecemos. arrobas especificamente, mas está aí o meu nome, no que eu puder ajudar, né? Estarei por aí. Eu também não sou uma pessoa das mídias, né? Mas, assim, eu agradeço demais, Larissa. Sempre quando eu puder e receber o convite, estarei aqui. Agradeço, né? Pela oportunidade de estar mais uma vez conversando com sua audiência, com o seu público. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o card, que eu vi que estava com Julita. Eu até comentei com Priscila. Pô, Qual foi a Priscila, reação dela? eu disse, Priscila, eu tô muito feliz, porque eu não vou estar só. Julita vai estar lá, então eu vou estar tranquilo, né? Julita é alguém que eu admiro muito, conheci na docência, né? Mas admiro ela porque conheço o trabalho. A recíproca é verdadeira. Que bom. E hoje está conhecendo o Joyce, né? Então, assim, agradeço demais pelo convite e espero ter, de alguma forma, compartilhado, né? E provocado algumas reflexões naqueles que nos acompanham, né? Porque eu também saio daqui com muitas inquietações, Sim, né? Sim. a intenção Sim. é essa. Pensar, né? E E isso é que quem importante. está em casa também. Sim, sim. Esse é o propósito, né? Exato. Muito obrigada a vocês. A discussão não termina aqui, né? Fica Exatamente. cada um daqui para frente. Gente, pois muito obrigada. Eu espero que a gente tenha contribuído também, que você tenha gostado desse bate-papo. Beijo, tchau. Beijo, até terça.